Nicodemos. No alto do monte chamado Gólgota, perto da cidade de Jerusalém, as trevas cobriam a terra quando Jesus, o Salvador, foi crucificado. Esteve crucificado durante 6 horas, até render o espírito. Então houve um grande tremor de terra, e muita gente fugiu para a cidade com grande terror. Os soldados, encarregados da crucificação, ainda estavam em seus postos, atemorizados pelo tremor de terra que se seguiu à morte de Jesus. Alguns escribas e fariseus que tinham se oposto a Jesus e contribuído para a sua morte, também tinham ficado, esperando que a sua morte pusesse fim ao seu ministério. Um pouco mais adiante estava Maria, mãe de Jesus, e João, o discípulo que Jesus amava, com os corações despedaçados pela dor ao assistirem à trágica cena. Maria Madalena também estava perto do mestre, e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, estavam entre as outras mulheres que tinham sido fiéis seguidoras do mestre. Pareciam não acreditar que isso tivesse acontecido a Jesus, que tinha sido tão bom e tão generoso, ele que tinha curado os cegos e doentes e que tinha trazido a paz a tanta gente. Entre os seguidores de Jesus, encontrava-se um homem chamado Nicodemos, que era membro do grande conselho de Jerusalém e que tinha muito ouvido a Jesus para aprender os ensinamentos do mestre. Estava ali também José de Arimateia, um conselheiro rico e poderoso. Sabiam que dentro de poucas horas o sol estaria nascendo e o sábado iria começar, não sendo permitido que os corpos ficassem nas cruzes. Com os corações cheios de mágoa, esses verdadeiros seguidores quiseram prestar um verdadeiro serviço ao Salvador. Em um jardim próximo, José tinha preparado um sepulcro para si próprio, como era de costume os ricos fazerem naqueles dias. Iria pedir para que o corpo de Jesus ficasse aos seus cuidados e fosse permitido a ele e a Nicodemos prepararem o corpo para a sepultura neste túmulo. Pôncio Pilatos recebeu José de Arimateia e ouviu o seu pedido sobre o corpo de Jesus. Pilatos prometeu a José que ficaria com o corpo, mas apenas depois de ter a confirmação de que Jesus estava realmente morto. Ordenando que o oficial encarregado da crucificação fosse trazido à sua presença, Pilatos abordou, recusando-se a aceitar a palavra de José acerca da morte de Jesus. Quando o oficial apareceu, Pilatos interrogou-o acerca dos acontecimentos do Gólgota. Ficou perplexo quando o centurião o informou da morte de Jesus, mas também a certeza por este adquirida que o homem que ele matara era o Filho de Deus. O depoimento do oficial era tão positivo que Pilatos não encontrou qualquer razão para negar o pedido de José. Pilatos ordenou relutantemente ao centurião que possibilitasse aos amigos de Jesus a remoção do corpo da cruz e a preparação para o sepulcro. Entretanto, Nicodemos tratava dos preparativos necessários para a sepultura de Jesus. Eram ungüentos, especiarias, mirra, óleos e linho, para envolver o corpo do Senhor. Quando José de Arimateia se juntou a Nicodemos, contou a sua visita a Pilatos e que o governador romano lhe dera permissão para levar o corpo de Jesus. Então os dois amigos pegaram o material que tinham preparado e voltaram tristemente ao Gólgota. Com cuidado e reverência, o corpo de Jesus foi retirado da cruz. Muitos souberam a verdade das suas palavras. Muitos tinham sido curados pela sua compaixão. Mas quando seu fim chegou, a maior parte não teve coragem de ficar com ele. Foi abandonado e escarnecido por aqueles que ele tinha amado. Apenas alguns fiéis tinham ficado para ministrar os últimos cuidados ao Salvador, para tirar seu corpo da cruz e respeitosamente o preparar para a sepultura. Quando Nicodemos olhou para o corpo do Salvador, o seu coração estava cheio de tristeza.
Este profeta não tinha feito qualquer mal. 3 anos atrás, ele tinha vindo da Galileia para ensinar uma mensagem de amor e salvação para todos os homens. Os pobres e os doentes tinham conhecido sua compaixão e a sua bondade, restaurando a vista aos cegos, a audição aos surdos, saúde para os corpos enfermos e as vidas sem esperança. Muitas vezes, tinha estado cercado de multidões que procuravam o calor das suas reconfortantes palavras. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai para vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E na cidade de Cafarnaum, Jesus demonstrou seu poder sobre a morte. A filha de Jairo, chefe da sinagoga, tinha morrido, e Jairo tinha suplicado a ajuda de Jesus. Atos tão maravilhosos não podiam ser mantidos secretos, e a fama de Jesus espalhou-se por muitas terras, e muitos outros acreditaram nele. E agora este bondoso mestre, que apenas tinha trazido o bem ao mundo, jazia morto à sua frente. Nicodemos recordava muitas coisas que tinha presenciado ou ouvido falar, mas a experiência que talvez o tivesse impressionado mais foi um encontro com Jesus há quase 3 anos. Sim, ele, Nicodemos, um dos membros do conselho, tinha ido ver Jesus ocultamente e aprendeu que Jesus falava com todos aqueles que desejassem. Sabe, nós sabemos que és filho de Deus, mas ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes por ter dito que precisais nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouça sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? És um mestre de Israel e não compreendes isto? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos o testemunho do que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei sobre coisas terrestres, não acreditastes. Como irei vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho de Deus. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, também importa que o Filho de Deus seja levantado, para que todos que nele acreditam possam ter a vida eterna. Porque Deus amou de tal forma o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho único de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz,
e não vem para a luz para que as suas obras não sejam descobertas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas, porque são feitas segundo a vontade de Deus. Nicodemos nunca revelou a ninguém que era discípulo de Jesus. Por muitas vezes era difícil esconder a sua vontade de defender Jesus. Foi o caso durante a festa das tendas, em que foram mandados servos para prender Jesus e levá-lo à presença do comissário. Mas eles tinham fracassado em trazê-lo. E isso tinha irritado o comissário, mas Nicodemos estava secretamente satisfeito. Por que não trouxeste? Nunca ninguém falou como esse homem fala. Por acaso tu também foste enganado? Crê nele porventura algum dos chefes dos fariseus? Mas esta multidão que não sai de perto dele é maldita! Porventura condena nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que fez? És tu também da Galileia? Investigas e verás que da Galileia nenhum profeta saiu. Mas Nicodemos não precisava investigar. Eram os outros que estavam cegos, porque Jesus estava pronto para receber todos aqueles que o procurassem. Jesus continuou seus bons trabalhos, mas à medida que a sua popularidade crescia, também crescia a animosidade dos líderes religiosos. Um dia, os líderes religiosos vieram estar com ele. Com que autoridade fazes essas coisas e quem te deu essa autoridade? Também vos farei uma pergunta. E se me deres a resposta, eu direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, dizei-me, era do céu ou dos homens? Se dissermos que era do céu, ele nos dirá: por que não acreditaste nele? Se dissermos que era dos homens, o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era um profeta. Não respondemos. Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Mais uma vez, Jesus tinha confundido os líderes religiosos e a sua ira contra ele aumentara de novo. Mais tarde, os líderes mandaram os fariseus e herodianos para interrogar Jesus, porque eles estavam determinados a apanhá-lo dizendo coisas contra o povo ou contra a lei. Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e correto, e que não consideras a aparência das pessoas, mas ensina-as com a verdade. Diga-me, porém, o que pensas? É lícito pagar-nos tributo a César ou não? Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me uma moeda. De quem é a imagem e a inscrição? É de César. Então dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Jesus sabia que os seus planos para o capturarem seriam cumpridos. Seria preso, condenado à morte e crucificado. O seu ministério estaria terminado, mas o seu reino seria para sempre. As coisas que Jesus previra e anunciara tinham se passado. Os seus inimigos tinham lhe tirado a vida e agora Nicodemos e José de Arimateia preparavam o seu corpo para a sepultura. Bastaria a eles tirarem a vida de Jesus? Poderia morrer aquele que mostrara o seu poder sobre a morte de tantas maneiras?
Dentro de 3 dias, o mundo saberia a resposta a estas perguntas. O supremo sacrifício para o qual Jesus viera ao mundo tinha sido cumprido. O preço do pecado tinha sido pago para sempre. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, também importa que o Filho de Deus seja levantado, para que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna.